Boa noite! O nosso programa Mesa com o Pai já vai começar, então se inscreve no nosso canal do YouTube e compartilhe o vídeo com seus amigos. Boa noite, irmãos, graça e paz. Iniciando mais um programa Mesa com o Pai. É muito bom ter você aqui com a gente, que você possa também ser tocado pela palavra do Senhor nessa noite. Convido você a ler comigo lá em Atos, no capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 18, que diz assim: Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu, prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados, cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. E Pedro fez assim. Disse-lhe ainda o anjo: põe a capa e siga-me. E saindo Pedro seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Esse se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Pedro bateu à porta do alpendre e uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta sem abrir a porta e exclamou: Pedro está à porta. Eles, porém, lhe disseram: você está fora de si. Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram-lhe: deve ser o anjo dele. Mas Pedro continuou batendo, e quando abriram a porta e o viram, ficaram perplexos. Mas ele, fazendo-lhe sinal para que se calassem, descreveu como o Senhor o havia tirado da prisão e disse: contem isso a Tiago e aos irmãos. Então saiu e foi para outro lugar. De manhã não foi pequeno alvoroço entre os soldados quanto ao que tinha acontecido a Pedro. Fazendo uma busca completa e não encontrando, Herodes fez uma investigação entre os guardas e ordenou que fossem executados. Nessa noite eu quero falar com vocês sobre como anda a nossa fé. Nós vemos nesse texto que Pedro foi preso e o povo orava incessantemente para que ele fosse solto. Mas quando Pedro é solto e chega à casa onde as pessoas estavam orando, as pessoas não acreditavam que ele estava lá. E muitas vezes nós oramos para Deus pedindo algo, pedindo um milagre na nossa vida, mas muitas vezes nós não cremos que aquilo vai acontecer. Como aquelas pessoas, nós fomos muitas vezes pegos de surpresa, ou achamos que é loucura, ou que pode ter acontecido qualquer coisa, menos que foi a mão de Deus que operou aquele milagre, né? E aqui nós vemos que aquele povo nem abriu a porta de medo, achando que não era Pedro que estava ali, né? E muitas vezes a nossa fé tem sido tão fraca. Muitas vezes nós temos pedido incessantemente algo para Deus, mas nós não cremos do fundo do nosso coração que Ele pode fazer, porque Ele pode. Nós cremos no Deus que pode todas as coisas. Então nessa noite eu quero fazer uma reflexão que você possa voltar mesmo e pensar como anda a sua vida com Deus. Será que o que você tem pedido você crê que Deus pode fazer? Para Deus não há impossíveis. Aqui ele foi liberto de quantos guardas, quantas pessoas passaram ali, e Deus foi libertando Pedro de todas aquelas celas daqueles guardas. O milagre foi feito, assim como aquele povo pediu. E assim Deus quer fazer na minha e na sua vida. Mas para isso nós precisamos acreditar, sem duvidar, que Deus pode realizar o milagre na minha e na sua vida. Que nessa noite você possa fazer uma oração com fé e acreditar que Deus pode fazer sim o milagre na sua vida, e que
quando isso acontecer, você não duvide, mas que você creia e você possa testemunhar do amor de Deus na sua vida. Deus abençoe.